É interessante, me permitam de novo aqui ser sincero, e mais uma vez nós deixamos muito claro que não adoramos o Bolsonaro, não adoramos a direita, nós adoramos a Deus, o Deus Trino, tal como retratado nas Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo. A este sim nós adoramos, né? Mas como cidadãos, esse ponto é absolutamente importante. Antes de sermos pastores, antes de sermos teólogos, antes de sermos professores, antes de quaisquer outras coisas, somos cidadãos e, como tais, é que nós estamos aqui, ora, nos posicionando, portanto, nessa live. Né? E não há nenhum tipo de incompatibilidade, de contradição entre exercermos o sagrado ministério e, ao mesmo tempo, enquanto cidadãos deste reino, né, cidadãos de dois reinos, um celestial e um terreno, mas enquanto neste reino e antes de um contexto glorificado, é natural que possamos e devamos, né, uma responsabilidade, devamos nos posicionar contra todos esses mandos e desmandos da esquerda, de valores absolutamente contrários ao cristianismo, e defendermos aquilo que, com todos os seus erros, falhas e defeitos, também reiteradamente mencionados, nos parece que estão muito, mas muito mesmo na contramão dos valores aí do evangelho. Então, só retomando um ponto, é curioso que o Bolsonaro, com todos os seus defeitos, quando, por exemplo, fizeram uma réplica da cabeça dele e chutaram, ele não entrou lá com pedidos depois, por exemplo, para tirar isso. Então, ele foi criticado, ele, a família dele e tudo, e assim por diante, mas em nenhum momento ele, por exemplo, decidiu por censurar os seus, aqueles que sempre ele foram contraditórios, né? Sempre permitiu-lhes o direito de, inclusive, o criticarem, o xingarem para valer, e assim por diante. Então, essa, todavia, não é a postura do PT. Não é a postura dos partidos de esquerda e assim por diante. Então, a maneira, o modus operandi deles, via de regra, nos países onde o socialismo e depois o comunismo acaba se instalando, que o diga a China, né, e tantos outros contextos muito conhecidos de todos nós, o modus operandi dessa turma é silenciar as vozes contrárias. Então, nós não queremos isto. Queremos a liberdade, né, como estamos tendo aqui, de expor as nossas opiniões, ainda que muitos discordem de nós, têm todo o direito de fazê-lo, mas não concordamos em que indivíduos, em que um governo, em que uma ideologia venha usar uma série de subterfúgios para nos calar. E, sem dúvida alguma, faz parte do pensamento, do modus operandi, né, de todo o viés político ideológico da esquerda, calar, silenciar e censurar aqueles que lhes são contrários na opinião, no pensamento e assim por diante. Então, eu creio, infelizmente, que isso ocorrerá, e uma das formas que temos de fazer com que isso não ocorra, por exemplo, Robson, voltando corretamente, se me permite apenas uma outra observação, eu quero deixar bem claro aqui que eu creio que o que eu vou dizer também os colegas farão coro com isso. Eu creio profundamente na soberania divina e na providência divina. Creio num Deus que sustenta a história, que administra a história e a dirige para os seus respectivos fins, quer determinando muitos eventos da história, quer permitindo tantos outros, mas cremos que a história, o governo, a nossa política brasileira está sobretudo nas mãos de Deus. Então não dependemos do Bolsonaro, não dependemos de ninguém para que a igreja seja guardada e protegida. A igreja não é de um partido de direita, a igreja não é de um partido de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, ele sim que é o verdadeiro Messias, é que cuidará sempre dela. Agora, o fato de crermos na soberania divina, na providência divina, não nos isenta de cumprirmos com as nossas responsabilidades neste mundo, né? De acordo com os valores cristãos, critérios cristãos, sobejamente presentes na Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse. Então, esse é um ponto muito importante.
né, porque eu vejo também frequentemente pessoas criticando: "Ah, Vailat, mas você fica falando, né, defendendo o Bolsonaro, você não crê que Deus ele é dono do Brasil, da história e do mundo, você pensa que Deus precisa de você", e é claro que eu sei que Deus não precisa de mim ou de nós em um certo sentido, mas em outro sentido sei também que Deus, frequentemente, nós vemos isso na Bíblia toda, ele instrumentaliza homens e mulheres, anjos, enfim, quem ele quiser, o que ele quiser, o mundo é dele, a história é dele, mas ele instrumentaliza pessoas para que estas também venham cumprir os seus desígnios. Então, eu diria para os queridos e nobres colegas que nos assistem, irmãos de todas as denominações, e talvez até alguns não cristãos, né? Mas, sobretudo, falando para os cristãos e me dirigindo aos cristãos, por que não sermos instrumentalizados por Deus para fazermos a sua vontade? Por que num momento tão importante como este, vamos deixar com que o nosso voto seja instrumentalizado pelo inimigo para que venhamos a agir de uma forma contrária a Deus e aos seus valores? Por que não podemos ser instrumentos da sua providência divina, para a sua glória e para o bem-estar social de toda a coletividade em que nós estamos ora inseridos? É isso.